Vou colocar aqui, ó. Hello, boa tarde. Estamos aqui novamente falando sobre um tema muito importante para a doutora Diva Leonor Monteiro, que ela vai falar de uma coisa muito interessante, porque todo mundo tem tontura, aí a pessoa fala, eu tenho labirintite e vou ao médico. Então, antes de ela chegar no médico, ela já tem labirintite. E a doutora Diva está dizendo que já não é isso. Tontura é outra coisa, pode ser a labirintite é a última possibilidade. Pois é, não é? Exatamente. Então, hoje a gente vai conversar sobre uns sintomas muito frequentes na nossa população, que é a tontura. Aí, mas o que é tontura? Alguns descrevem a tontura como sendo algo que roda, outros descrevem como sendo, dá a impressão que o ambiente está balançando, outros sentem desequilíbrio, ou queda para um lado, ou uma cabeça enevoada, uma cabeça assim que parece que está esvaziada. Então, existem assim, as pessoas falam sobre a sua tontura de maneiras diferentes. Agora, nós precisamos entender um pouquinho como é que acontece, por que a pessoa tem tontura? Por quê? Né? Então, ela vai ter tontura. Nós temos os órgãos do sentido. Certo. Então, a visão é um órgão. Então, eu estou aqui numa sala quadrada, e eu estou enquadrando, e eu estou num ambiente que não está mexendo. Sim. Certo? Aí, o meu ouvido, lá dentro tem uma estrutura chamada labirinto. O labirinto, ele tem uns canais, onde corre um líquido, e tem um local onde tem cristais. Então, quando eu balanço a cabeça para olhar para você, para ela... balançam. Então, esse líquido balança, então o meu cérebro recebe a informação de que eu estou mexendo a cabeça. Mas não é uma coisa que você percebe. Não, a gente não percebe, mas o cérebro percebe. Tá? Então, ele recebe essa informação. Aí eu tenho os tendões, os músculos que têm receptores. Igual esse receptor de luz que passa, acende. Então, quando você se mexe, o músculo, ele manda esses impulsos para o cérebro. Então, o cérebro fala, ela está correndo, ela está com a perna levantada, ela está com o braço para cima. Então, tudo isso o cérebro processa, mas ele processa de uma forma harmônica. Então, ele entende que você está correndo, que você está se mexendo, que você está deitada e que você está movendo a cabeça. Agora, quando existem problemas no ouvido ou no cérebro, o cérebro não interpreta bem isso, então você tem o sintoma da tontura, do desequilíbrio. Então vamos citar o primeiro exemplo, que aconteceu comigo a vida inteira. Eu estou num lugar, parada, lendo. Vamos supor que esse lugar seja um carro. Aí o carro começa a andar. Pronto, na mesma hora eu tenho tontura. Por quê? Porque eu tenho informação. Meu olho está olhando um caderno fixo, eu estou olhando um livro. Só que meu labirinto detecta que eu estou em movimento. Então o cérebro não consegue interpretar essas coisas, ele me causa tontura. Mas quando você teve isso, você sabia que era isso ou você foi pesquisar? Desde pequenininha, quando eu viajava de trem, que eu morava no interior de São Paulo, a gente vinha de trem para São Paulo, eu chegava aqui desidratado, de tanto que eu vomitava no caminho. Então minha mãe, o pediatra já dava umas gotinhas da época para eu tomar. Que era o Dramin. Se eu entro em metrô, e mesmo não estando lendo, e o metrô vai para trás, eu estou naquela cadeira que fica assim, e o metrô puxa, é na mesma hora. Quando eu viajo de trem é uma barbaridade. Mas aí você foi descobrir que era isso. Aí eu fui descobrir mais tarde. Isso daí chama-se cinetose, que é o mal do movimento. Tá. Chegou na plataforma, desceu, parou, acabou, né? Então isso acontece porque o labirinto é sensível. Não é que ele está com labirintite, ele está sensível. Tá. Então tem o labirinto sensível. Tem pessoas, por exemplo, sabe aqueles cristais que eu falei dentro do ouvido? Sim. Que tem? Esses cristais têm que ficar nesse reservatóriozinho chamado trículo. Mas esses cristais, às vezes, saem e vão passear lá no resto do labirinto. Se movem. Então, a hora que os cristais saem, o labirinto interpreta que tem coisa errada. E o cérebro fala, mas peraí, está em movimento, Sim. não está, o que é que está acontecendo? E o cérebro emite, você sente tontura, porque o cérebro não consegue encaixar uma coisa na outra, as informações. Então, você tem tontura. É aquele pessoal que tem o cristal no ouvido, que às vezes precisa fazer aquelas manobras de cabeça para poder colocar no lugar. Tem um outro tipo de tontura, aí já é uma vertigem mesmo, porque vertigem é quando roda tudo. Tá. A tontura é quando dá esses sintomas que eu falei de cabeça estranha, que de vez em quando dá a impressão que você vai cair. Que é mais leve. Agora, a vertigem é aquela que roda, que a pessoa roda mesmo, né? Então, existe Tipo quando você bebe muito. Quando bebe, tem vertigem, tem tontura, tem desequilíbrio, tem tudo, né? Porque o álcool pega várias áreas cerebrais, né? Então, nesse caso, por exemplo, você pode ter uma pessoa que ela pegou uma gripe, um resfriado, alguma coisa, e o nervo do ouvido inflamou.
Então, a neurite vestibular, que vestibular é o nervo do ouvido, ele inflama. Então, a pessoa vai ter muita vertigem e ela vai ter zumbido, sensação de zumbido no ouvido tapado. Quer dizer, é um outro tipo. E essa neurite, ela é muito mais frequente do que a própria labirintite. E todo mundo fala que tem labirintite. Todo mundo fala que rodou a cabeça, apareceu um negócio meio assim, é labirintite. Não é, gente. Então, precisa prestar atenção no que você sente para contar bem para o médico. Sim, para ele poder interpretar. Exato. Aí tem outro tipo de tontura, que é quando a pessoa, ela tá bem, ela tá ok, só que de vez em quando ela começa a ter tontura, porque o cérebro dela não consegue processar bem as informações, que é o tal da TPPP. É um tipo de tontura que você percebe que é postural e é permanente. Você acaba tendo esse desequilíbrio, mas aí não é nada do ouvido e não é nenhuma lesão no cérebro. O que é isso? O cérebro não consegue interpretar direito o que está acontecendo. Então, esse é um tipo. Então, tem esse tipo, tem o dos cristais, que também é o tal do VPPB, né, que é a vertigem posicional da cabeça. Você tem também a doença de Meniere, que é uma doença que a pessoa tem, ela tem crises intensas de vômitos e tem zumbido no ouvido e também alterações assim, além de zumbido, ela pode ter o ouvido tapado. Isso daí acontece por quê? Porque esse líquido que tem dentro do labirinto, às vezes ele fica com pressão mais alta do que deve. Esse líquido, ele é fabricado e é reabsorvido. Às vezes acontece um mecanismo desse que não está certo, então a pessoa aumenta isso. Isso acontece, tem pessoas que têm essa doença do Meniere. Então, de Meniere. Então a pessoa começa a ter vertigem e tontura. Por quê? Porque o líquido dentro do ouvido, ele está com problema. Então, olha só, a tontura pode vir do líquido no ouvido, pode vir do cérebro interpretar errado o sintoma, pode vir com movimento. E pode vir do coração também. Isso. Né? Aí nós temos as outras causas de tontura. A mais comum é a hipotensão postural. Você está sentado, levanta, tudo gira, tudo roda, e a vista escurece, aí você para um pouquinho, tudo volta ao normal. Isso daí, geralmente, são problemas de pressão. É a pessoa que tem a pressão inadequada, é a pessoa que tem arritmia no coração, que tem um sistema cardiovascular que muitas vezes não está bem, tem algum problema. Então, essa tontura é de origem cardiovascular. Então, pelo que você falou, o mais importante é quando você sente tontura, você chegar no médico e explicar quais são os sintomas que você tem para determinar o que pode ser. Pode ser porque feito. Senão, e outra, só chegar lá e falar tem tontura, não dá. Não. Né? E a última causa que eu vou colocar, porque tem outras, mas eu vou só dar umas dicas para vocês, é o diabético que tem hipoglicemia. Ele começa a ficar tonto, ele para, ele sua frio. Isso tudo por quê? Porque na realidade o açúcar no sangue baixou e o cérebro sente isso. E ele vai apagando. E você tem então essas situações todas. E o que eu acho que é o pior de tudo? A pessoa tem isso, acha que está com labirintite, vai na farmácia e compra um remédio de venda livre para labirintite. Aí ela tem um outro problema, que ela fica com dor de barriga, ela vai lá tomando dor de barriga. E aí ela vai fazendo igual aquilo que fala cascata, e um para um, outro para outro, vai misturando tudo. Isso. E aí ela fica doente por conta do remédio. E vai parar, às vezes, na UTI até. Então, veja bem, quando acontecer de vocês terem uma tontura, isso está se repetindo, não é uma coisa ocasional, veja bem como acontece, se está relacionado com a posição da cabeça, com levantar, e veja direitinho se isso daí não está, conta bem para o médico, porque aí vai sair o teu diagnóstico, ele vai fazer os testes. Pode diagnosticar melhor, né? Exatamente. Então, gente, essa matéria foi super esclarecedora, porque hoje em dia todo mundo tem tontura, como eu já falei, todo mundo tem labirintite. Eu esqueci só de falar uma coisa. Labirintite é uma coisa, vertigite é outra, labirintite e tontura é outra. Labirintite é quando roda tudo e que você tem uma inflamação do labirinto, né? Agora, esse tipo de sintoma pode aparecer também, Graça, em pessoas ansiosas e na síndrome do pânico, tá bom? Então, labirintite é uma inflamação do labirinto e as outras são por posturas da cabeça, do cérebro, dos cristais do ouvido, da interpretação do cérebro. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Somos uma graça, muito obrigada pela sua presença. E qualquer coisa, nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. Hello?